Jesus é o Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal da Igreja no Gama. Estamos muito contentes, né, de iniciar mais um livro do nosso projeto Livro na Minha Mão, especialmente desse livro muito atual, chamado Capitães e Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, do nosso irmão Pedro Dong, né? É um livro muito importante porque ele nos dá uma visão de como foi a visão geral da Bíblia, né? Mas especialmente uma visão de como o povo de Israel teve a experiência de conquista, né? Primeiro teve uma experiência de redenção, de libertação e também de conquista na entrada da Boa Terra, né? E nós vamos resumir algumas coisas, já que ela é uma visão muito atual do que Deus quer hoje com a igreja, já que todo o relato da Bíblia, de forma inteira, é uma visão geral para nós ganharmos o que Deus está querendo fazer hoje com a igreja, né? De fato, né? Nós somos tropas, as tropas do Senhor, porque Deus, para conquistar essa terra, Ele precisa de um exército. Nós vamos ver isso aí no transcurso do livro, né? Deus não consegue conquistar se Ele não tem um exército. De fato, já Cristo, Ele está no trono. Ele está por cima de todas as coisas, como Senhor, como Deus, como Rei. Mas para conquistar essa terra, algo que Ele quer fazer, vamos ver agora, né? Desde Gênesis capítulo 1, pela multiplicação e também a multiplicação e subjugar essa terra, precisamente fala de conquista, né? Então ele precisa de um exército. Deus também está precisando de um tabernáculo, que é um tabernáculo, um lugar de habitação com o homem. A finalidade de tudo é Deus habitar com o homem, se unir o homem com Ele mesmo, né? E isso está relacionado com a visão do tabernáculo. E a Boa Terra, de fato, é a esfera na qual Deus governa. Deus tem sua esfera de governo com o homem e Deus reina para sempre, né? Então todo esse relato do povo de Israel está relacionado com isso, né? O primeiro capítulo desse livro, que é o capítulo 1, que vamos ver, fala precisamente da multiplicação e domínio. Multiplicação e domínio. Por quê? Porque essa é a estratégia de Deus dominar essa terra. Porque Deus precisa conquistar essa terra. A terra não é dele, todo é dele. Mas por que então Deus precisa conquistar? Porque a terra, ela está debaixo de uma usurpação de um inimigo, que é Satanás. Então Gênesis capítulo 1, quando você lê, você vê de forma oculta pela revelação da palavra, que a terra está debaixo de um domínio, de uma usurpação, de um governo clandestino. Desde Gênesis, o caos que acontece aí é por causa dessa rebelião de Lúcifer. Lúcifer, na sua rebelião, ele trouxe junto com ele a terça parte dos anjos nessa rebelião e ele usurpou a terra. Então, para Deus é muito fácil, por seu poder e capacidade, restaurar o domínio da terra. Mas a estratégia de Deus está relacionada com o homem. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele precisamente cria o homem com esse propósito. Cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, com o propósito de dominar essa terra. Dominar, né? Então quando você lê aqui, você tem que ler com os olhos da revelação do Senhor. Exemplo, Gênesis 26, 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, esse homem aqui criado, precisamente foi criado como um exército, um homem corporativo, coletivo, para que por meio da expressão da vida, o homem pudesse representar a Deus e dominar a terra. Então nós vemos aqui versículo 27, criou Deus pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então todos sabemos que todo território que não está ocupado, a tendência é ser dominado e usurpado. Então a ideia de Deus de falar de multiplicação, precisamente fala da multiplicação da vida para ocupar, para conquistar essa terra, né? Então, quando nós vemos vários relatos na Bíblia, exemplo, o relato de Davi, porque a Bíblia menciona muito, nos traz muita referência sobre domínio e conquista. Exemplo, o caso de Davi, o rei do povo de Israel. Como Davi chegou a ser rei em Israel? Passou por um processo, primeiro de ele se coroar rei. Para ele se coroar rei, ele primeiro precisava de um exército. Ele precisava de um exército. Então, quando você lê o livro de Salmos e lê alguns relatos da Bíblia com relação à conquista de Davi, para ele ser rei sobre Israel, tudo isso é uma representação do governo de Cristo. Davi, para ser rei, ele foi ungido, mas para ele chegar a ter domínio e a realeza em Jerusalém, ele precisava de um exército para conquistar. Então nós vemos alguns relatos, exemplo, Salmo 110 é um deles. E esse relato de Salmo 110 é uma figura, é uma profecia do governo de Cristo. Vamos ver aqui. Salmo 110, precisamente o título aqui da Bíblia diz: o reino e o sacerdócio do Messias. Então a experiência de Davi trouxe a oportunidade de Deus revelar qual era o desejo do Senhor com relação ao escolhido, que neste caso realmente é o Cristo. Disse o Senhor a meu Senhor, aqui é o Pai falando sobre o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então esse relato aqui, desse versículo, ele está expresso em várias passagens do Novo Testamento, fazendo referência precisamente a Cristo. Você pode ler essas passagens da Bíblia, exemplo em Mateus 22, 44, Jesus fez menção dessas passagens também em Marcos, em Lucas, em Atos, e precisamente Efésios capítulo 1, versículo 20, né? Mostra que por meio da igreja, né, Deus vai conseguir encabeçar todas as coisas e colocar tudo debaixo dos seus pés. Então, para resumir, é por meio da igreja que o Senhor consegue governar e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Cristo foi exaltado e foi dado como cabeça sobre a igreja. Então, para Deus poder conquistar todas as coisas e governar sobre todas as coisas, ele primeiro tem que preencher, encabeçar a igreja, para usar a igreja como um exército e assim conquistar essa terra por meio da pregação do evangelho do reino. Aleluia. Então o evangelho do reino precisamente é um evangelho de conquista. Quando nós pregamos o evangelho, nós simplesmente não estamos levando a salvação da graça para a vida das pessoas. Quando as pessoas elas recebem o Senhor, elas recebem a redenção, a salvação, o perdão dos pecados, mas a finalidade é o reino, é Cristo governar. E para Cristo governar, não é suficiente somente a pessoa ter a experiência inicial da salvação. Ela precisa, como um membro do corpo de Cristo, dentro da esfera do governo de Deus por meio da igreja, ser preenchido da vida de Deus. E esse preenchimento vem pelo governo da sua palavra. E ele vai ser uma pessoa preenchida, governada, conquistada para ser usado, para viabilizar a vontade de Deus aqui na terra. Então dessa maneira Deus vai conseguir colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E você vai ver isso no final, a consumação de tudo isso em Apocalipse, quando na guerra do Armagedão,
Deus vai pisar o lagar, né? O lagar da sua ira, onde Ele vai vengar todos os seus, Ele vai vengar e vai esmagar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Então aí Deus vai ter domínio e todos os reinos virão a ser do nosso Senhor, vendrão a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Muito bom. Versículo 2 diz: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Então esse cetro do seu poder é a autoridade que foi dada à igreja, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então esse cetro de poder e autoridade foi dada à igreja para dominar. Então hoje a autoridade está com a igreja. A igreja hoje ela exerce a autoridade de conquista por meio da pregação do evangelho, com o propósito, como um exército, né? Com o propósito de conquistar e edificar o lugar de habitação para o Senhor com aqueles que são conquistados, né? Por meio da pregação do evangelho. E os inimigos que não queiram ficar sujeitos a Cristo, eles serão destruídos no final dessa era. E por isso Deus está nos convocando a todos nós a formar parte desse exército hoje, dessa edificação hoje. Versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Então o versículo 3 aqui fala de como Deus vai conformar esses exércitos. Então, irmãos, a estratégia de Deus é algo que nós nunca conseguiríamos pensar. É algo que escapa da nossa lógica humana. E aqui, quem diria que Deus iria conformar exército por meio de jovens, adolescentes e crianças? Porque essas crianças, jovens e adolescentes, segundo Mateus, capítulo 18, nós precisamos ser como crianças, precisamos ser como simples, né? Como uma criança, para poder entrar na realidade do reino do céu. E essa simplicidade fala realmente de nós termos um coração completamente aberto para receber com simplicidade, sem resistência, o falar do Senhor, para que por meio do falar do Senhor, o Senhor possa preencher, né, e nos tornar membros ativos do corpo de Cristo. Então essa era a intenção do Senhor desde Gênesis capítulo 1. Por isso que a estratégia de Deus, como Deus ia conquistar o homem, precisamente em Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus colocou o homem na frente, né, da árvore da vida. Então, por meio da árvore da vida, o princípio de dependência ao Senhor por meio da sua palavra. Mas o que aconteceu? O homem não dependeu de Deus, o homem foi, e a estratégia em contrapartida, né, o inimigo também tem uma estratagema, e essa estratagema foi fazer o homem duvidar da palavra do Senhor. E essa foi a maneira em que Satanás usou para distrair, e o homem, em vez de dominar e conquistar em cima do inimigo, o homem foi dominado e conquistado por o reino das trevas. Oh Senhor Jesus. Então o homem foi conquistado em Gênesis, né? E nós vemos, né, que desde Gênesis Deus insistiu com o homem. Gênesis 3, né, o homem cai. Gênesis 6, nós vemos o que aconteceu nos dias de Noé. Deus fala, né, que Deus se arrependeu de ter criado o homem até esse ponto, né? E o homem, em Gênesis 11, nós vemos o homem indo em contra de Deus, né? Afrontando o próprio Deus no meio da experiência da Torre de Babel. Mas graças a Deus, que Deus é um Deus que não desiste. E em Gênesis 12, Deus tem um novo começo com Abraão, o pai da fé, com a raça dos chamados, dos escolhidos. Deus escolheu Abraão. Irmão, Deus nos escolheu. Então, se Deus nos escolheu, a maneira na qual Deus quer que nós andemos no princípio da árvore da vida, um viver pela fé, crendo na sua palavra. Então, o princípio da árvore da vida é um princípio de dependência. Então, Deus prometeu a Abraão que daria uma semente, né? E essa semente
que no início, figurativamente, ia ir representada por Isaac, pela qual Deus trairia um grande exército para conquistar toda a terra, uma grande nação. Por um lado, sim, foi Jacó, né? Foi Israel, né? E se convertiu nas 12 tribos de Israel e levantou Deus uma nação, né? Com 12 tribos. Mas espiritualmente, na verdade, essa semente era Cristo. Cristo é a semente de Abraão, né? E por meio dele, né, essa semente, segundo João capítulo 12, versículo 24, essa semente veio aqui na terra, né? Deus se encarnou, se tornou homem, morreu na cruz, caiu por terra, né? E morreu. E o fato de esse grão de trigo morrer, ela se tornou muitos grãos de trigo, que hoje é conformado por todos os filhos de Deus. Mas esses filhos de Deus, a finalidade da redenção, do perdão dos pecados, não é somente dar a vida eterna no homem, é gerar algo coletivo, né? É gerar um homem coletivo, de fato, é gerar um exército. Ó Senhor Jesus. Então, para ir resumindo um pouco aqui o primeiro capítulo 1, né? Que estamos falando aqui sobre multiplicação e domínio. Então, nós temos um Deus que conquista. Então, o homem está usurpado, a terra está usurpada. Desde o início, Deus criou o homem para conquistar a terra. O homem foi usurpado, mas Deus é um Deus que, por meio da redenção, conquistou o homem. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas, viu? Por meio da redenção, por meio da obra de Cristo, Cristo nos libertou, nos tirou de estar debaixo do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então houve uma transferência de reino, de domínio. Graças a Deus, hoje estamos debaixo do domínio e do encabeçamento de Cristo. Então, hoje, Deus está recrutando um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, então, a pregação do Evangelho, a conquista de pessoas é um processo de recrutamento, na qual Deus está conquistando e está trazendo pessoas para formar os trabalhadores da 11ª hora. Nesse caso, hoje, Mateus capítulo 20, nós vemos a experiência dos trabalhadores da 11ª hora, da última hora. Nós somos esses trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? São os que vão formar o exército final para Deus executar seu plano antes da sua vinda. Ó Senhor Jesus. E segundo a experiência, o quadro de Davi, quando foi constituído rei, as pessoas que constituíram o exército de Davi, eram pessoas que estavam em uma condição não muito favorável, né? Eu quero ler 2 versículos aqui. Um deles está em 1 de Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Diz assim, né? Juntaram-se a ele todos os homens. Ele está falando aqui de Davi, né? Vou ler do versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então, eles se disponibilizaram, né? É aquele, tipo um quadro daquele cumprimento de Salmo 110, né? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefes dele, e eram com ele uns 400 homens. Então aqui vemos, né, que para nós nos tornar parte do exército do Senhor, não precisamos ser os melhores. Podemos estar com aflições, problemas, situações, tribulações, mas se temos um coração de ser um com Davi, que nesse caso é ser um com o Senhor, nós vamos formar parte desse exército, amém? Então tem outro versículo que está em 1 de Crônica, capítulo 11.
para ler também é muito importante. 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valerosamente nos seus reinos, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Então, nós devemos ter uma determinação. A palavra do Senhor determinou que Cristo vai reinar, né? E se Cristo vai reinar, nós devemos ter esse apoio, essa cooperação com o nosso Senhor, estar determinado a fazer Cristo reinar sobre todas as coisas. E esse é o centro da vontade de Deus, segundo Efésios capítulo 1, versículo 9, que fala que a vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como na terra, né? Cristo ser o cabeça por cima de todas as coisas. E aí entra, né? Aí eu quero entrar no sentimento do livro de Efésios. Oh Senhor Jesus. Então nós vimos, né? Que a estratégia do Senhor é pela vida. Então Cristo, a finalidade da redenção de Cristo, realmente foi isso, né? Estabelecer seu governo. E Efésios é um resumo de tudo isso. Exemplo, Efésios, já mencionei, Efésios capítulo 1, versículo 9. Cristo, a vontade de Deus, Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Então é por meio da igreja, porque Cristo foi dado como cabeça à igreja, né? Para que por meio da igreja Cristo coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é por meio da igreja que Deus vai ter o seu lugar de habitação. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 22, né? Por meio da igreja Cristo vai ter o seu lugar de habitação. Então o preenchimento de Cristo por meio da sua palavra é o que está acontecendo hoje na igreja. Quando você lê a igreja em Efésios, é apresentada de várias maneiras. E uma das maneiras de Deus apresentar a igreja é como a noiva. Então a noiva está sendo santificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então a santificação da igreja está preparando uma entidade completamente absoluta para o Senhor, santificada, né? Consagrada para o Senhor. E Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18, começa a falar também de que Cristo precisa habitar, né? Habitar em nosso coração. Então é por meio do preenchimento de Cristo, por meio da palavra, que o Senhor consiga cumprir esse propósito, né? E no final, Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vamos ver que Deus tem o resultado final de todo esse processo de preenchimento e santificação da igreja é um exército. Amém? Nós vemos isso em vários quadros, né? Várias representações. Exemplo, João capítulo 15, quando fala a videira, né? A videira, né? Que é Cristo, é a união de Cristo. O Pai e o Filho já são um, mas Cristo também, Ele quer unir a igreja com Ele mesmo. Ele quer absorver, Ele quer inserir o homem na sua própria glória, né? Então tudo que esteja fora dessa natureza divina, Deus precisa retirar de nós. E em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, vemos o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. Então, irmão, isso vai ser o resultado final. Dessa maneira o Senhor edifica a sua igreja. Amém? Por meio do preenchimento de Cristo, encabeçando a igreja, e por meio da igreja, Deus exercendo, preparando ela, santificando ela, nutrindo ela pela palavra e tornando a igreja um exército. Então eu quero concluir esse resumo desse primeiro capítulo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Ele diz o seguinte: oh, Senhor Jesus, vou ler um pouco antes, né? 24 diz: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, esse processo ainda, né? Ainda está por acontecer. Quando vemos, né, que Deus, Cristo está por cima de todas as coisas. Tem um versículo em Hebreus também, Hebreus capítulo 2, que diz, mas ainda não vemos que... Eu vou ler antes que... Eu vou ler esse versículo aqui para esclarecer melhor. Hebreus capítulo 2. Oh Senhor Jesus, versículo 7, diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Mas depois fala: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Por que ainda? Porque se Cristo já está, né, como rei, como Senhor, dominando todas as coisas, por que Paulo menciona que ainda não vemos que todas as coisas a ele estão sujeitas? Porque o inimigo não vai entregar nada de graça. Ele precisa, o território dominado pelo maligno precisa ser conquistado pela pregação do evangelho do reino. E o inimigo precisa ser destruído. Então, por isso que em 1 Coríntios, versículo 24, diz, né, que ele precisa destruir todo o principado, poder e domínio do inimigo, porque ele não vai entregar. Ele precisa ser destruído, mas para Deus destruir, Deus precisa de um exército. Não existe conquista e domínio se não existe um exército para dominar e destruir o inimigo. Então é isso que vai de fato acontecer. Versículo 25 diz: porque convém que ele reine até que haya posto todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo está reinando, sim, mas Deus precisa exercer seu reinado e seu domínio hoje por meio da igreja. Por isso, para concluir, nós somos hoje a igreja. Nós, como a igreja, precisamos exercer o sacerdócio e a realeza. A palavra diz em 1 de Pedro que nós somos um reino de sacerdócio. Por um lado somos reis, por outro lado somos sacerdotes. Então o sacerdote é para a pregação do evangelho, trazer os homens para Deus, levar os homens para Deus, né? E trazer Deus para os homens, perdão. Então esse processo do sacerdócio precisa acontecer todos os dias, em nosso viver de igreja, em nosso dia a dia, por meio do funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Se os membros do corpo de Cristo não são restaurados em seu sacerdócio, nós estaremos vivendo uma vida religiosa sem sentido. Então a finalidade de Cristo hoje nos preencher é restaurar hoje o sacerdócio da igreja, de cada membro do corpo de Cristo, né? E a realeza é para nós exercermos a autoridade e o domínio de Cristo por meio da pregação do evangelho. Dessa maneira nós vamos ganhar materiais para o Senhor, pessoas para o Senhor, para edificar por meio do preenchimento da palavra um lugar de habitação para o Senhor aqui na terra, e assim o Senhor vai poder voltar e o Senhor dominar sobre todos os seus inimigos de fato. Então essa é a vontade de Deus que nós vemos aqui nesse primeiro capítulo do livro, né? E precisamos ganhar essa visão de a multiplicação e conquista. Estamos aqui para nos multiplicar, para pregar o evangelho, para edificar esse lugar de habitação e para conquistar como um exército, debaixo de um encabeçamento que vem por meio do governo da palavra do Senhor, da revelação do Senhor, para Deus trazer a ordem, fechar os muros, né, para estabelecer o seu governo e encabeçar todas as coisas primeiramente na igreja. Então, irmãos, vamos tomar esse caminho. Esse é o caminho que o Senhor está nos dando nesse tempo por meio da palavra profética. Vamos praticar essa visão, vamos prosseguir com o Senhor, amém? Jesus é o Senhor.